Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui para o GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, para essa nossa abordagem sobre vida espiritual. Na verdade, a base dessa reflexão, né, que a gente vai fazer hoje está em O Livro dos Espíritos, parte segunda, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo de número 6, Vida Espírita, as questões 223 a 329. Então a gente vai poder refletir sobre um tema tão interessante, tão vasto, que Kardec, com o seu método, com a sua organização, né, com a sua didática, fez para a gente um trabalho tão consistente do encadeamento de uma série de perguntas, e a gente vai ter aqui hoje a oportunidade de reflexionarmos um pouco em torno delas. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Senhor, rogando a Ele entendimento, proteção, para que esse nosso momento seja frutuoso de reflexões, de entendimento, de paz interior e autoconhecimento. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que assim seja. Bom, meus amigos, então nós aqui vamos iniciar com uma breve reflexão, que está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 14. Ora, se prega que Cristo ressuscitou entre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Essa reflexão de Paulo nos mostra o quanto que ele sempre esteve ciente do conceito da espiritualidade. Talvez Paulo não soubesse descrever com riqueza de detalhes o que hoje, por exemplo, a gente vê narrado na coleção A Vida no Mundo Espiritual pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, ou as cenas, muitas vezes deprimentes, que a gente vê em Memórias de um Suicida, de Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, pela psicografia de Dona Ivone do Amaral Pereira. Mas Paulo teve vivências nos momentos em que esteve preso, né? Emmanuel narra em muitos trechos da obra que ele era cometido, né? Sentia se envolver por uma espécie de modorra, né? Um sono que dava ali um pesar, né? E ele começava a perder os sentidos e a partir dali despertavam as suas capacidades, né? Medianímicas, e ele, em emancipação da alma, tinha encontros, muitas vezes onde ele se encontrava se manifestaram as vozes diretas na igreja de Antioquia e também na igreja de Jerusalém, vários fenômenos relacionados à cura. Então, Paulo tem um conhecimento espiritual bastante contundente, que é refletido nas suas vivências, nas suas experiências práticas. E a reflexão que ele nos propõe é uma reflexão muito importante, no sentido de mantermos a lógica, mantermos a coerência. Se o Cristo ressuscitou entre os mortos, né? Se quando Madalena, Maria estiveram na região do sepulcro, a pedra já estava afastada e o mancebo de vestes brancas, né, disse que o corpo do Cristo não mais se encontrava ali, e depois Madalena é testemunha, né, dessa primeira aparição do Cristo, e ele dizendo a ela que não se detivesse e fosse contar a boa nova. Se nós acreditamos nisso, como que a gente não pode acreditar na ressurreição dos mortos, na linguagem paulina,
como que a gente não pode acreditar que a vida continua, que a vida não tem contrário, que a imortalidade da alma é uma realidade. Então, a ressurreição nesse sentido, né, que está empregado no sentido de manter a vida no plano espiritual, porque o Cristo lhe aparece, assim vai elucidar Kardec na obra A Gênese, com as suas vestes perispirituais, é o corolário do messianato crístico. É justamente a prova da imortalidade da alma que faz da mensagem, né, da vida e obra do Cristo algo primoroso, né, indefectível, como realmente é. Valeu a pena todas as perseguições, as injúrias, né, os inimigos gratuitos que antipatizaram a mensagem de Jesus. Valeu a pena as traições, tudo ter sofrido, porque logo ali, atravessando as porteiras da morte, no além-túmulo, a vida estua, e estua em toda parte. A vida é um poema de amor em toda parte. Então, para os nossos estudos de hoje, como dissemos, a gente vai estudar todo o capítulo 6, Vida Espírita, e desde já eu me desculpo com vocês, porque por conta do tempo e da riqueza dos conhecimentos que os imortais traduzem, né, através dos vários médios que participaram da codificação, desse trabalho tão bem organizado pelo nosso insigne codificador, nesse tempo curto, a gente, ainda mais com as próprias capacidades, né, e limitações daquela que vos fala, a gente não teria como fazer um estudo em profundidade como o assunto requer. Mas aqui a gente escolheu pelo menos aquilo que a gente acha de substancial, né, que não pode deixar de ser dito em hipótese nenhuma, e desde já convidamos a todos que nós possamos fazer o estudo dessas questões, o estudo individualizado ou coletivo, né, com um grupo que seja da nossa companhia, da nossa estima, com o objetivo de que a gente aprofunde essas reflexões, faça outras concatenações para poder se apropriar desses conhecimentos para a nossa vida prática. Então vamos começar. A primeira série de questões, Kardec dedica a estudar a erraticidade. Ele chama espíritos errantes. Erraticidade não é um lugar. Erraticidade é um estado entre reencarnações. Daí ter a observação em O Livro dos Espíritos que os espíritos puros não podem ser errantes, visto que eles já atingiram o grau máximo, né, pelo menos de perfeição, que é dada ao espírito alcançar, eles não mais precisam mergulhar no corpo físico ou mais etéreo com o objetivo de passarem por experiências. Neles, esse processo de aperfeiçoamento, que nós ainda estamos aqui deambulando, almas combalidas em busca da nossa reparação, para eles isso já foi completo. Então, os espíritos errantes somos nós, né? Espíritos em outras escalas evolutivas, né? Lembremos da escala espírita que é colocada lá em O Livro dos Espíritos, que estamos livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para nos melhorar. A gente sabe que a reencarnação é o móvel do progresso. É através dessas vidas sucessivas, né? Na verdade, a vida é uma só, mas as personalidades que nós animamos sucessivamente, é através delas que a gente tem a experiência de melhoramento moral. Então, o tempo para que nós possamos reencarnar vai variar muito, conforme a questão 223, né? Os espíritos nos elucidam que nos mundos superiores é quase sempre imediato. O corpo é menos denso. As provas são, digamos assim, têm maior protagonismo daqueles que vão passar por elas, né? Porque já não estão mais com esse apreço, aquilo que é terreno, muito material, né? Muito denso.
há um relativo desprendimento dessas coisas da vida terrena, e isso faculta nos mundos superiores a experiências reencarnatórias, inclusive mais felizes do que a que ora nós estamos passando aqui. As provas e expiações que nós testemunhamos no nosso planeta. Então, na questão 225, por exemplo, os espíritos vão elucidar que há espíritos errantes em todos os graus, que estar errante não é sinal de inferioridade moral, né? É apenas um período entre essas experiências reencarnatórias. E o espírito, no estado errante, ele pode progredir muito e quase sempre o faz, porque despojado da carne, dessa experiência, no envoltório material corpóreo, ele está mais livre, com o objetivo de buscar entendimento, né, conhecimento, para depois desenvolver na prática quando estiver na existência corporal. E isso é importante. Na questão 230 de O Livro dos Espíritos, eles vão elucidar que a passagem pela existência corpórea, através da reencarnação, é fundamental, porque a gente vai colocar, já a gente vai ter a condição de pôr em prática as novas ideias que nós adquirimos. Inclusive, na introdução do livro Pensamento e Vida pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel vai elucidar que aquela é uma espécie de cartilha utilizada para a preparação de espíritos reencarnantes na erraticidade, né? É feita essa cartilha para poder nos elucidar. E os temas de pensamento e vida são temas palpitantes, né? Educação, instrução, filhos, sociedade, né? Culpa, amor, enfim, temas que são fundamentais para que a gente possa participar ativamente desse nosso adiantamento moral. Então, a nossa experiência na carne, né, animando uma personalidade, nos coloca num contexto. E o corpo também nos abafa, oblitera a perseguição dos nossos desafetos de outrora, né, as culpas relacionadas às outras reencarnações malogradas pelo véu do esquecimento do passado. Então, tudo isso nos ajuda a colocar em prática aquilo que a gente se predispôs, porque não raro nós pedimos para ter essa experiência. E aí, na questão 232, os imortais dizem que quando o espírito deixa o corpo, nem por isso ele fica completamente liberto da matéria. Então, esse estado errático, né, de espíritos errantes, é importante a gente ratificar, não são aqueles que erram, né, mas o estado errático, como a gente explicou, é essa condição, né, esse estado entre as reencarnações, em que justamente a gente ainda pode eventualmente sentir as repercussões, né, do nosso não desprendimento aos bens terrenos, não desapego às coisas da matéria. E nesse ponto, também é relevante e oportuno a gente falar que o desapego às coisas da matéria não é prodigalidade, nem está relacionado apenas com o que a gente pega, a nossa bolsa, nosso carro, nossa casa, né, nosso computador, nosso celular, né? Por vezes, esse apego se dá em relação aos nossos vínculos afetivos. Outras vezes, pela nossa convicção, né, pela nossa opinião, que a gente tem uma grande dificuldade de tolerar a opinião contraditória, né, de poder promover, assim, trocas salutares de conhecimento. E aí, na segunda parte das questões desse capítulo 6º, A Vida Espírita, a gente tem as questões voltadas para os mundos transitórios. A gente sabe que há muitas moradas na casa do Pai, e cada né, desses mundos, cada classe desses mundos, diz respeito a um ambiente, um celeiro de experiências que faculta aos espíritos em diversos patamares evolutivos as experiências necessárias para que ele pudesse progredir.
Então, lá no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, a gente tem, de uma forma didática, uma espécie de classificação para os mundos, né? Então, dentre esses mundos que existem, né, que muitas vezes a ciência, por não detectar, né, a presença humana, pode apressadamente ajuizar que ali não há vida, né? Em muitos desses mundos que parecem não habitados, há vida, mas não tal qual a gente observa aqui no mundo corpóreo. Então, os imortais vão dizer que os mundos transitórios são espécies de acampamentos, como se fossem locais, né, estações onde há casas de repouso, ou seja, são posições temporárias, conforme a questão 234, com o objetivo da gente ter um repouso para conhecer novas coisas ou para poder reavaliar algumas questões da nossa ascese espiritual. E eles vão informar os imortais, na questão 236, que a própria Terra já foi um mundo transitório durante a sua formação. Para quem tiver mais interesse, né, para conhecer isso, convidaria que compulsasse o livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, principalmente os capítulos 1º, A Gênese Planetária, e 2º, A Vida Organizada. Porque nessa obra como um todo, Emmanuel vai fazer um trabalho de pesquisa incomparável, falando sobre o processo de gênese terrestre e como que a vida no nosso planeta começou a ser formada, né? Ele faz a citação dos arquitetos do Senhor, né? Que pelo influxo do pensamento divino começaram a moldar, né? E a gente sabe que Jesus é o governador do nosso orbe, né? Foi quem presidiu todas essas formações iniciais do nosso planeta e ainda hoje nós estamos imersos pelo seu magnetismo irresistível. O nosso planeta carrega as suas impressões digitais, por assim dizer. Então, veja como tudo serve. E aquilo que aparentemente é um estado desorganizado, ainda em formação, também pode servir como uma estação, como dissemos, de repouso para espíritos. E aí, na próxima sessão de questões, a gente vai analisar o que Kardec vai chamar de percepções, ensaios e sofrimentos dos espíritos. Nessas questões, ele analisa, né, faz as perguntas de como que o espírito sente quando está na vida espiritual. Como ele percebe, como ele enxerga, como ele sofre, como ele se regozija. Na questão 237, uma das coisas mais interessantes que os imortais vão responder é que a inteligência é um atributo do espírito que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. E querendo ou não, a nossa mente, né, que é comandada pelo nosso espírito imortal, com todas as suas repercussões, formações, né, constituições, ela precisa de um aparelho, que é o aparelho psíquico, que tem o órgão físico, que é o cérebro, para poder expressar os seus pensamentos, as suas reflexões, né? Para poder agir no mundo, estar no mundo, sentir o mundo. Então, os sentidos, eles também passam por uma interpretação neurocerebral, né, que nos deixa num contato mais vivo, né, na nossa vida presente. Então, quando nós estamos fora desse contexto corpóreo, né, quando não estamos mais deambulando na vilegiatura carnal, estamos soltos, livres desse escafandro, nessa metáfora para o corpo, a gente pode acessar mais os dotes da nossa inteligência. Recordemos, inclusive, que Kardec chega a avaliar, em O Livro dos Espíritos, um trecho, falando sobre a idiotia e a loucura, né? Esse termo idiotia, na época em que Kardec escreve, faz parte, né, da codificação, dirige os trabalhos da codificação, século XIX, era o termo vigente para caracterizar
o que hoje a gente poderia chamar de déficit cognitivo, né? Por conta de repercussões neurocerebrais do nosso aparelho neuronal cerebral que apresenta imperfeições, né? Ou degenerações, muitas vezes congênitas, e que impede, por exemplo, o desenvolvimento e a manifestação da inteligência. Então, quando a gente está desprovido do corpo e não mais limitado, a gente consegue operar com essa inteligência sem obstáculos. E uma das coisas também muito interessantes que surgem nessas questões, especialmente na questão 240, é a noção de tempo e espaço. Quando a gente está na vida espiritual, por assim dizer, a noção de tempo e espaço se amplia, né? E aí os séculos que, enquanto nós estamos encarnados, são muito longínquos, né? Nossa, para passar os dias demora uma eternidade. Na vida espiritual, os séculos passam a ser breves instantes que se esvaecem na eternidade, dada a amplitude das nossas descobertas, né? Mas em tudo há limitações, e até na questão 242, os imortais vão fazer essa reflexão. Os espíritos não conhecem tudo, a começar pela própria criação, né? Confesso que quando estudava a Gênese pela primeira vez, um dos primeiros capítulos que eu fui logo lá observar era com relação à Gênese espiritual, né? Para saber responder aquela pergunta que nos inquieta desde sempre. Mas quando foi que eu, espírito, fui criada, né, por Deus? Em que condições? Qual o planeta onde eu tive as minhas primeiras experiências? E os imortais parecem adivinhar as nossas expectativas, né, as nossas ansiedades, e dizem que não é dado saber, né, que essas recordações das primeiras experiências, né, encarnatórias, por assim dizer, elas são mais esmaecidas, né, estão mais ali colocadas num plano de, enfim, da gente não se recordar ainda que de retorno, né, a essa vida espiritual, quando a gente tem acesso a todos esses patrimônios. E uma outra questão interessante que está nas questões 245 e 246 é que a visão dos espíritos não carece de luz exterior, né? Porque é uma visão da alma. Então, os espíritos veem não mais com os olhos corpóreos, né? Ligados aqui a uma interpretação ótica, mas eles veem com os olhos da alma, por assim dizer, né? Percebem de uma forma mais generalizada. A gente vai chegar nessa questão, né? Que é a famosa questão de ensaio da sensação dos espíritos, que é o nosso próximo item. Mas, por conta disso, o pensamento também, né, é uma característica importante, ele se espraia. Nós somos comparados, espíritos imortais, como antenas irradiantes, como as antenas de celular, né, como as antenas das irradiações UHF, VHF, né? Quais antenas irradiantes? O nosso pensamento é força viva, é vibração, é energia. E assim como, né, num sistema de rádio, por exemplo, em que a gente pode sintonizar nas estações, a gente também pode sintonizar com faixas de pensamento, né? Faixas vibratórias específicas que têm um padrão clichê de pensamento e que tem um certo tipo, né, de qualidade de pensamento. E nós nos associamos com outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, ainda que não queiramos. Porque mesmo o nosso pensamento não sendo consciente, né, é como se nós tivéssemos, Emmanuel vai usar essa expressão, tivéssemos em derredor de nós atraindo, né, de forma constante, né, contínua, situações magnéticas e também encontros de acordo com a nossa afinidade psíquica, inclusive inconsciente, né? E
pelo pensamento, na vida espiritual, o espírito também se transporta com a rapidez dele. Então, consegue ver tudo de uma só vez. Na questão 247, a gente tem essa reflexão. É importante a gente fazer, nesse momento da nossa abordagem, apenas um adendo. Em O Livro dos Espíritos, para as questões formuladas por Kardec, excetuando aquelas questões que são muito específicas, a gente está falando, grosso modo, generalidade. Então, tudo que os imortais vão responder a Kardec é o que acontece na maioria dos casos. Logicamente, a gente não está tratando aqui de exceções. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem relatos, por exemplo, na obra de André Luiz, de espíritos que vivem na vida espiritual, mas que não se transportam com a rapidez do pensamento, porque ainda tem uma falta de desprendimento aos bens terrenos, porque ainda estão muito arraigados a tudo que diz respeito à personalidade e, portanto, em vibrações mais densas, né? Então, isso é importante da gente colocar, até para que não haja uma romantização da vida espiritual e para que a gente não delegue a outrem ou a outras vidas todo o trabalho que a gente precisa fazer nesta de aperfeiçoamento moral. Na questão 254, a gente tem uma informação muito relevante. Quanto mais os espíritos são elevados, menos eles necessitam de repouso. É lógico que nós encarnados necessitamos de repouso. A gente sabe que a higiene do sono, né, e fatores perturbadores como insônia, interrupção do sono, sono superficial, né, dentre outras questões ligadas à saúde do sono, perturbam, desestruturam, podem levar, inclusive, ao destrambelhamento psíquico, afetam, né, a nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental. Então, a gente sabe que temos necessidade de repouso, né? Mas, quanto mais nós estamos desprendidos das coisas da matéria e nos elevamos moralmente, menos a gente tem necessidade de repouso. Porque o repouso para os espíritos, a gente lê muito isso, né, nas obras da literatura mediúnica, muitas vezes se dá por alternância de atividades, né? E não propriamente no ato de dormir como a gente tem no mundo corporal, né? Então isso é muito interessante, porque aos poucos a gente pode ir ensaiando desde a vida presente, não é deixar de dormir, viu, gente? Pelo amor de Deus, que eu não quero ninguém doente, mas é ir experimentando outras formas de repouso, que sejam repousos edificantes, salutares, né? Que a gente possa também experimentar isso, respeitando as nossas resistências individuais, é claro, né? O quanto que a gente suporta. E logo em seguida a essas questões, chega no item que é o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, que é o item 257. Gente, esse item, ele é tão importante. Há alguns itens em O Livro dos Espíritos que são ensaios, né? Além da introdução de O Livro dos Espíritos, da conclusão de O Livro dos Espíritos, que é, assim, algo fabuloso, né? Algo formidável, né? Por elaboração de Kardec, a gente tem alguns ensaios no meio do Livro dos Espíritos. Se eu não me engano, questão 222, Pluralidade das Existências, questão 257, Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos. Acho que tem mais uma nesse formato, mas que eu não estou lembrada agora. Então, nessa questão, Kardec vai analisar muitas coisas relevantes, como, por exemplo, ele vai anotar, né, algumas proposições afirmadas pelos espíritos. Por exemplo, a alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. Olha que interessante. Como eu posso sentir dor se eu não tenho mais o corpo físico? E se eu não tenho as repercussões que são decodificadas pelo cérebro? E aí, mais na frente, ele desenvolve um pouco isso, dizendo: a dor que o espírito sente, ela não é propriamente uma dor física, porque está desprovido do corpo. Só que
a depender do grau de desprendimento da matéria, mesmo sem o corpo, a repercussão perispiritual ainda pode se dar de forma pungente. Mas ele vai dizer que a dor que sente não é propriamente uma dor física, é como um vago sentimento íntimo. É mais uma lembrança do que uma realidade, porém uma recordação também penosa, né? Na psicanálise a gente chamaria isso de uma representação ligada a um afeto, né? Quando a gente lembra de uma situação, falando de uma forma bem simples, desprazerosa, e que isso nos suscita, né, evoca alguma emoção em nós, né, que está ligada a um sentimento mais profundo, pense, por exemplo, num sentimento de culpa, a gente não ressoa apenas com um fato isolado, um fato específico, que muitas vezes é o que nos ocorre à lembrança, né? Mas esse afeto, ele está enraizado como se fosse uma rota, um percurso, um traço minêmico, né? Pela nossa memória afetiva, vamos dizer assim. E no momento em que a gente sente aquilo, a gente sente compujança, porque vem todos os outros traços históricos da nossa vida em que a gente sentiu algo similar, né? Vai tendo uma espécie assim de efeito dominó sobre as nossas vidas. E como nós somos espíritos imortais, tudo isso que eu estou dizendo não se aniquila com o corpo, com a morte do corpo, né? Nós espíritos continuamos o nosso aparelho psíquico, né, no sentido da nossa mente, que faz associação de ideias, né, que liga representações a afetos, ela continua estuante e mais viva do que nunca. Daí o fato de algo que, por assim dizer, né, é uma recordação, uma lembrança do que efetivamente é algo real, ser até mais vívido do que fosse algo real, né? Então, isso que é psíquico, que é da alma, né, que é do ser imortal, ele é vivo, é uma realidade viva para o espírito. Por isso que Kardec vai dizer, destruindo o corpo, as sensações ficam generalizadas. Por quê? Porque não há mais a organização em sistemas como nós tínhamos no aparelho físico. Agora, pelo perispírito, né, a gente tem essas repercussões mais generalizadas que não estão relacionadas, fixadas, ligadas intimamente órgão a órgão, né, para que houvesse ali uma transferência fluídica, uma ligação energética, como a gente tem enquanto encarnados. Então, as sensações ficam mais generalizadas pelo nosso corpo espiritual, como dizia o apóstolo Paulo. E tem uma outra questão, quando persiste uma ligação entre corpo e perispírito, mesmo após a morte, e aí alguém vai dizer, ué, mas quando se dá o desenlace, né, essa ligação não é rompida, há de fato essa extinção, né, da vida no corpo físico, mas as repercussões, as ligações, em algumas circunstâncias, podem se manter por algum tempo. Então, isso mesmo após a morte faz com que o espírito sofra uma espécie de repercussão moral que lhe transmite a sensação, né, que está acontecendo no corpo, embora o corpo já esteja, enfim, sem vida, né? E aí os espíritos, eles podem se tornar, de algum modo, sensíveis a esse sofrimento. Porque o sofrimento, em maior parte, resultam das causas que nós poderíamos evitar. E aí já surge aquele aguilhão da nossa consciência relacionado ao arrependimento das nossas faltas, né? E esses sofrimentos que o espírito experimenta são sempre uma consequência da maneira como se viveu sobre a Terra. Então, se esse discurso, de certo modo, possa, né, nos parecer assim ameaçador, né, tenha deixado a gente preocupado,
não vai dormir de noite, porque se, né, não pode não acordar amanhã, e aí como é que vai ficar as repercussões na vida espiritual? Fiquem tranquilos, porque o consolo é o seguinte: nós podemos dar um destino melhor para a nossa própria vida além túmulo. Isso depende da forma como a gente vive desde a vida presente. Quanto mais a gente consegue colocar em prática, né, as considerações, as proposições que estão postas no Evangelho, mais a gente consegue amenizar os sofrimentos futuros, né? E agora a gente vai entrar num conjunto de questões que diz respeito à escolha das provas, a partir da questão 258. Então, nesse conjunto de questões, os imortais começam dizendo, né, que o próprio espírito, antes de reencarnar, escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio, né? É verdade que a gente tem algumas condições de reencarnações que são compulsórias, em que a gente não pode participar da escolha do gênero de provas. Ele é proposto de uma forma mais ou menos impositiva, até porque o nosso livre-arbítrio nessa configuração já deve ter sido cerceado por conta da gente ter tomado ações que nos fizeram estar numa situação bastante deprimente. Mas como a gente disse no início, né, a ressalva que a gente fez, os imortais estão respondendo aqui a Kardec o que acontece grosso modo. Geralmente, a gente consegue escolher, pelo menos minimamente, o gênero de provas que a gente quer suportar. Então, aqui entra uma coisa interessante, que é a responsabilidade dos seus atos e das consequências do espírito que vai reencarnar, né? Uma observação interessante é que, assim, quando nós não temos condição de escolher, a nossa psicosfera, né, o nosso complexo mental, o conjunto dos clichês que a gente alimenta, são eles que vão exercer poder influenciador, por exemplo, sobre as características do corpo que a gente vai ter, né? Muitas vezes, as, as nossas imperfeições e os nossos débitos perante a lei, no sentido de ações malogradas e que, porventura, né, crimes que a gente cometeu contra a lei e que, porventura, a gente precisa expiar e expungir, eles vêm com certos marcadores, que não são propriamente marcadores físicos, né? E nem precisam se expressar na biologia celular de uma forma mais contundente. Mas a gente pode, por exemplo, ter um corpo que nos faça ter predisposições ao desenvolvimento de uma certa qualidade de doenças, né? E isso é predito no nosso planejamento e também está afinado com o gênero de escolhas que a gente vem alimentando na nossa psicosfera. Então, isso não é uma escolha pelo livre-arbítrio, mas o fato da gente ter gerado esses clichês mentais foi uma escolha antes, que a gente, na época que a gente pôde usar o livre-arbítrio. E, de certo modo, é como se nós nos atraíssemos aquela série de possibilidades de desenvolvimento de doenças, né, de desenvolvimento de limitações, né, de predisposições para conflitos que podem eclodir em certas fases da nossa vida, né, enfermidades congênitas, enfim, né, e outros tipos de expedientes. Por isso é que a gente deve sempre se preocupar desde a vida presente com a responsabilidade dos nossos atos, principalmente quando a gente está passando por aflições pungentes. Por quê? Na questão 260, os espíritos vão elucidar que é preciso que o espírito seja colocado num meio onde possa suportar a prova que pediu. E muitas vezes esse meio, né, é um meio que nos pode levar à alienação, né, nos pode levar ao crime,
nos pode levar à desestruturação psíquica. Pense num cenário assim que envolva abusos sexuais infantis, que envolva traumas por abandono, por rejeição, que envolva uma estrutura disfuncional familiar, né? Então, tudo isso vai deixando marcas na nossa vida, né? E, de alguma sorte, a gente sabe que, pela doutrina espírita, que o Consolador, ele sempre nos dá os recursos necessários para que a gente possa vencer nas experiências. Então, mesmo quando nos deixa numa situação dolorosa como essa, coloca pessoas na figura de cuidadores ou oportunidades para que a gente possa transformar aquilo, mas para isso movimentando a alavanca da vontade e perseverando, né, nessa prova sem desânimo e sem ter a condição de desistir, pelo menos não antes de tentar, né? Para que possa suportar isso, né? De modo assim, com muita esperança, né? Para que possa ter uma perspectiva melhor no futuro. Na obra Diante da Morte, pelo espírito Leon Denis vai dizer que o espírito esclarecido, inclusive, dá preferência a uma existência laboriosa, a uma vida de luta e abnegação, porque ele escolhe na vida espiritual esse tipo de experiência, porque sabe que assim ele vai progredir cada vez mais e sempre. Ele sabe que assim ele vai conseguir investir, né, e até poupar mais tempo no seu processo de aperfeiçoamento evolutivo, fazendo com que ele possa avançar mais rápido, né, do que se perseverasse, ou melhor, se insistisse em não se resignar e a recalcitrar contra os aguilhões. E aí, na questão 261, os espíritos vão falar do outro caso, daquele que, ao invés de escolher pelas provas mais difíceis, por esse cenário de abnegação, né, de devotamento, opta por se deixar arrastar pelo mau caminho. Este corre todos os perigos provenientes dessa escolha. Então, é como o caso da gente saber, por exemplo, né, citando aqui um caso cotidiano, da gente saber, por exemplo, que não está em condições de dirigir em um determinado período, numa determinada ocasião, e mesmo assim paga o preço, né, do nosso ato impulsivo ou de incúria, para poder pegar o carro e pouco se importando com as consequências disso, né? Se a gente vai ultrapassar o sinal vermelho e isso pode provocar um acidente fatal, se a gente vai dirigir de forma desgovernada e até em algum momento, quem sabe, cair no sono em pleno trânsito, e isso também promover a morte de alguém. Então, a gente também se responsabiliza quando a gente faz isso. Em Temas da Vida e da Morte, uma obra pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo, ele vai dizer: as ocorrências que sucedam ao espírito imortal têm suas causas no comportamento a que se permite. Então, a gente precisa andar bem como a gente anda. A gente precisa olhar bem como a gente anda, melhor dizendo. E aí, na questão 264, a gente vai ter a revelação que o espírito, sempre que possível, e aqui falando sobre os que já têm esse discernimento, né, escolhem provas que façam avançar mais rapidamente, né? Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis vai falar com aquele verbo poético que só ele tem, né? Que sob o açoite das provas, o aguilhão da dor, sobem todos, todos se elevam. A alma não é feita de uma vez só. A si mesma se faz e se constrói através dos tempos. Então, a gente também precisa ter paciência com o nosso processo de aperfeiçoamento moral. E resignação para entender que a dor é uma forma, é um meio, um mecanismo pelo Criador, que muitas vezes usa de misericórdia para conosco,
para que a gente possa se tornar melhores do que estamos agora, né? E aí, na próxima série de questões, Kardec vai abordar as relações do além-túmulo. Como que se dão essas relações, né? Como é que é a autoridade no mundo espiritual? E a gente percebe que a verdadeira autoridade é a autoridade moral. No entanto, a gente não deixa, né, de conhecer que há chefiações trevosas, né? Pessoas, espíritos mal intencionados, perversos, como provavelmente foram nas personalidades que animaram na Terra e continuaram com a mesma qualidade no mundo espiritual. Na obra Libertação pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, tem um momento, né, na obra em que vai ser dito o seguinte: para muitas criaturas é muito difícil compreender a arregimentação inteligente dos espíritos perversos. Enleados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior. E enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram, humilhadas, e os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Olha só, né? Que organização lamentável. Na questão 274, a linha a gente tem uma observação marcante. Só a ascendência moral é irresistível. Então, todos os outros tipos de autoridade imposta, principalmente nesse caso, autoridade pelo medo, pela violência, pela chantagem, pela ameaça, são resistíveis. E o poder terreno não vale nada no mundo espiritual, né? A gente tem até um exemplo bem categórico disso nos romances de Emmanuel. Em Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, Jesus tem um encontro com Públio Lentulus, que era então senador romano. E nesse encontro, Públio, que não tinha fé cristã, procura Jesus por estar desesperado pelo estado de saúde da sua filha. E Jesus, comunicando-se pensamento a pensamento com o senador romano, vai dizer: eu não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Eu venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Então, aqui Jesus utilizava, né, dessas expressões para se referir ao espírito imortal e não à posição transitória terrena. Tanto que no romance seguinte, 50 anos depois, Públio Lentulus retorna com o escravo Nestório. Numa parte da obra, a gente vai ter lá: caminhava um homem dos seus 45 anos presumíveis, deixando ver nas linhas fisionômicas o perfil israelita, tipicamente característico, e um orgulho silencioso e inconformado. A atitude humilde, todavia, evidenciava condição inferior, e conquanto não participasse do esforço dos carregadores, adivinhava-se-lhe no semblante contrafeito à situação dolorosa do escravo. Então aqui a gente tem, né, um exemplo de alguém que foi grande na Terra, numa existência, e 50 anos depois, experimentando a humilhação na condição de escravo. Então é interessante a gente pensar sobre isso, né, para a gente se cuidar, para que a gente não se engane, né? Pense que a roda da vida gira, e gira mesmo, às vezes desde a vida presente, né? Tem uma outra questão interessante, que é a questão 279, que os imortais vão dizer que as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, até por uma questão de sintonia, a fim de que não perturbem com suas más paixões. Eu não sei se vocês lembram, mas na obra Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier,
tem um momento em que uma senhora pede de uma forma muito compungida, né, ela está numa espécie de cerca, né, lá em nosso lar, num muro protegido, e ela de uma forma muito compungente pede misericórdia, acolhimento, para que ela possa entrar, né, e ser amparada. Nessa época, me parece que André Luiz estava fazendo um estágio, né, como enfermeira e estava aprendendo a cuidar, né, dos pacientes no mundo espiritual. E aí tem uma reflexão na obra, que é uma reflexão que a gente deve guardar para a vida. Reconheço que somos todos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, apontando para aquela senhora que pedia ajuda, por agora nada deseja senão perturbar quem atrapalha. De algum modo, percebeu-se, né, a intenção daquela criatura, porque na vida espiritual as nossas máscaras cedem, os nossos disfarces caem e nós passamos a ser mais nós mesmos, com a consciência pesada ou com a consciência tranquila, com os débitos clamorosos ainda a resgatar ou com aqueles já resgatados, né? Isso não é querer colocar uma situação assim, né, de preconceito, de não ajudar, porque a gente percebe que André Luiz tenta, né, especular, mas não é falta de caridade não ajudar quem está pedindo ajuda, mas será que aquele que pede ajuda já tem condição de ser efetivamente ajudado, né? Tudo isso a gente precisa pensar sobre. E aí na questão 282 tem a parte da comunicação entre os espíritos, né? Que os espíritos se comunicam pelo fluido universal, que é o veículo da transmissão do pensamento, assim como o ar é o veículo material da transmissão do som aqui no nosso planeta. Ou seja, pensamento a pensamento, ninguém é excluído desse movimento de permuta incessante, né? Nesse momento aqui mesmo, eu estou sugestionando, né, vocês que me assistem, através dessa abordagem, falando das questões do Livro dos Espíritos, né, trazendo textos de outras obras para que a gente possa, de certo modo, visualizar. Eu estou induzindo vocês a isso, né? Mas eu não estou sozinha, né? Com certeza não estou sozinha. Então, se acerco nesse momento, né? Nesse lugar que eu estou, mesmo que fisicamente nesse lugar eu esteja sozinha, mas há aqui, sem sombra de dúvida, a presença de espíritos que se associam nesse momento conosco, né? Com o objetivo de afinidade naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está trazendo, curiosidade pelo tema proposto. Então, nem eu, nem vocês, ninguém pode se furtar desse movimento de permuta incessante. A gente pode até trabalhar para filtrar os pensamentos, né? E tentar escolher aquilo em que a gente se fixa, que a gente vitaliza. Mas nós estamos respirando o tempo todo esse mundo de imagens que nós projetamos e recebemos. Nós estamos trabalhando nesses campos de cooperação que muitas vezes são campos entre mundos, intercontinentais dentro do mesmo mundo, né? Então, aqui, por exemplo, podem ir com vocês, né? Espero que ninguém tenha medo de espíritos, mas nesse momento podem estar conosco seres que vêm de outros orbes, né? Que reencarnaram, por exemplo, que estão desencarnados e reencarnaram por última vez em outros continentes, né? Que não a América, né? Que podem de algum modo se afinizar com esse pensamento, porque não é exatamente a linguagem falada, mas o pensamento. Lembre que na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar: os espíritos me dizem, né?
a forma não é nada, o pensamento é tudo, né? Então, o teor é essencial. E aí a gente vai falar agora sobre relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos. Que a gente está falando dessa... Veja como um assunto puxa o outro, né? A gente está falando dessas associações entre mentes, nas relações simpáticas e antipáticas, a gente está falando de afinidade, né? E aí uma das coisas mais extraordinárias é a questão 291. O laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Isso é interessante porque em O Evangelho segundo o Espiritismo há essa reflexão, né? Será que a reencarnação enfraquece os laços de afetividade? Muito pelo contrário, a reencarnação trabalha a favor da construção e permanência dos vínculos. Por quê? Porque à medida que nós reencarnamos, nós temos a condição de ensinar novos papéis, novas funções, né? E através dessas funções, nós podemos exercer, experimentar o amor e todas as outras virtudes de um modo sui generis. No livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, a gente tem um caso célebre de Segismundo e Adelino, né? Adelino, receoso, identificara a aproximação do antigo adversário, e aí ele está em emancipação da alma durante o sono e foge espavorido, tenta correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira de uma criança medrosa, procurando um refúgio. Então é isso que a gente está falando, né? De que esse laço também de animosidades, ele é mais vívido quando a gente enfraquece esses laços corporais, por exemplo, através do sono de um modo temporário, né? E aí a gente vai falar agora bem rapidinho, gente, porque o nosso horário já está quase estourado, né? Para a gente não avançar muito, sobre as lembranças da existência corporal. O espírito lembra das coisas da sua vida em razão das consequências que essas coisas tiveram para o seu estado de espírito, ou seja, por uma questão de relevância, como nos diz a questão 306. Na questão 307, a gente tem que o espírito se lembra muito bem dos fatos principais da vida, principalmente aqueles fatos que ajudam-no a se melhorar. E que quanto mais ele é lembrado, mais ele é feliz. Mas é o pensamento que atrai e não os objetos, né? Então, muitas vezes, antigamente, talvez fosse até mais forte essa crença, né? De não se desfazer dos objetos pessoais ou de ter certos amuletos para poder se aproximar do espírito. E em O Livro dos Espíritos a gente tem uma desmistificação disso, né? Aqueles que morrem, por exemplo, né? Desencarnam e deixam inacabados trabalhos, a depender do desprendimento, que a gente sabe que há apegos, mas, grosso modo, influenciam outros espíritos que possam dar continuidade a esses expedientes, né? E a situação dos espíritos e sua maneira de ver na vida espiritual sempre varia ao infinito. Vai depender do grau de desenvolvimento moral e intelectual, como está na questão 317. E aí, para a gente finalizar, vamos falar sobre comemoração dos mortos e funerais. Antes de adentrar por essas questões, eu gostaria de falar algo muito importante. A pretexto da gente viver o espiritismo, nós não devemos violentar práticas que têm uma importância subjetiva, simbólica, inclusive para a gente viver o luto. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que um ente querido desencarnou agora, pela pandemia do coronavírus, né? E a gente, por conta desses conhecimentos de O Livro dos Espíritos, né? Que os espíritos, eles se, digamos assim, afloram os seus sentimentos, são evocados emocionalmente pelo pensamento e não pelas coisas
que a gente simplesmente vai pegar tudo que era daquela pessoa e jogar fora ou doar. A gente precisa entender que nós estamos nos tornando cada vez mais humanos. A experiência huminal é a nossa experiência. Nós estamos num estado de imperfeição e isso pressupõe algumas coisas, né? Como, por exemplo, a gente viver o tempo da dor. Então, nos casos de postergar um pouco mais, né, esse doar das coisas, desfazer-se das coisas, que a gente não se neurotize e não ache que isso é um apego desmesurado às coisas dos bens materiais, né? Que isso é uma questão de sofrimento, porque isso também faz parte do nosso processo. Freud chamava de trabalho, trabalho de luto, trabalho de elaboração do luto, na sua obra Luto e Melancolia, né? De 1917. Então, essa experiência da perda do objeto de amor, ela causa tristeza, né? Inclusive o vocábulo em alemão que está relacionado com o luto é tristeza. Então, a gente não pode sufocar isso, a gente tem que viver os nossos sentimentos. A mesma coisa a questão de ir ao cemitério. Às vezes a gente observa assim algumas posturas muito contundentes, inflexíveis, espírita não vai ao cemitério, né? E a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque para algumas pessoas ir ao cemitério é, como é que eu poderia dizer, ressignificante, né? Faz com que a gente lide com tudo aquilo de um modo diferente, né? Eu sei que pelas mortes do Covid, infelizmente, né, os sepultamentos têm sido algo mais isolado, muitas vezes a pessoa nem viu pela última vez no hospital o ente querido, enfim, uma série de condições que afetam o sofrimento psíquico. Mas assim, a gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente sabe que esse aspecto material é menos relevante, mas a gente também não precisa se violentar, mesmo porque em O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar, né, que achais sobre as práticas de depor os despojos mortais juntos de membros de uma mesma família? Os espíritos vão responder: é um costume piedoso. Kardec pergunta se é fútil, né? É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Então veja que um ato exterior acaba nos organizando psiquicamente, né? Um rito simbólico levando a um reajuste mental, né? A um equilíbrio emocional, da gente trabalhar melhor as nossas questões mais íntimas. Então, a gente tem nesse conjunto de questões, né, que os espíritos atendem pelo nosso pensamento, independente se é dia de finados ou não, que a prece santifica o ato de lembrar do espírito, pouco importando o lugar, quando a prece é ditada pelo coração, e que não raro os nossos mortos se decepcionam, os nossos mortos que estão vivos, se decepcionam pela cobiça de alguns que partilham dos seus despojos, as brigas de herança. Então isso fere muito, né? Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero de coração, penhoradamente, que tenha sido de alguma sorte útil, né? Desculpa ter passado um pouco do tempo, mas esse foi o mínimo, né, que a gente poderia fazer na abordagem de um tema tão rico quanto esse. Que Jesus nos abençoe e nos encoraje em nossas lutas, aqueles que estão passando por essa questão, né, do enfrentamento do luto, os meus sentimentos e força, que esses conhecimentos da imortalidade da alma possam, de alguma forma, alimentar as nossas esperanças
para que a gente sempre pense que continuamos vivos, né, que a vida não tem contrário, e fiquem com o meu fraternal abraço, como sempre. E vamos agradecer através de uma singela prece. Senhor Jesus, chegamos ao momento final de mais uma reflexão em torno dos seus ensinos, sempre tomando por base vós como modelo e guia. Por isso te pedimos, envolve-nos com tua paz, tua misericórdia e o teu amor hoje e sempre. Que assim seja. Grande abraço, minha gente. Até a próxima, se Jesus assim permitir.